o que a gente sempre vê, o que sempre se fala é que dentro das religiões de matriz afro, né? E eu vejo, principalmente, na minha opinião, posso estar errado, né, no candomblé, uma flexibilidade em relação a gênero, a qualquer coisa, muito mais do que, vamos supor, na Umbanda. Não exclui ninguém, vamos dizer assim. Porque é o que pregam, né? Você já deve ter visto aqui muitas vezes o pessoal falando disso. Sobre transexual na Umbanda, na Quimbanda, no raio que parta. E o pessoal sempre, não, super bem aceito, é super assim, é super assado. Nunca você vê alguém falando assim. Não, o máximo que você vê é uma pessoa ou outra falando alguma coisa dentro da Quimbanda, que a gente vai entrar nisso depois. Mas a gente sempre vê, o pessoal sempre, não. No candomblé... Porque assim, é bem diferente do cristianismo em si. A gente vai trazer alguém aqui, um pastor, alguma coisa do tipo, ele vai falar, ó, tá pela Bíblia e pela Bíblia não pode, ok, ela pode frequentar a igreja, mas ela ainda tá em pecado, certo? Mas dentro dessas religiões, dessas vertentes, é algo que a gente não vê o pessoal falar. Então eu queria saber qual o nível de preconceito que você sofreu da transição e até hoje, apesar de você ter sofrido até antes, mas assim, até hoje, por conta da sua identidade de gênero, é isso? Isso. Olha, existe esse mito de que os terreiros, aí não só de candomblé, existe o mito de que terreiro é um espaço universalmente acolhedor. E é um mito porque, na prática, existe sim uma característica histórica dos terreiros de serem espaços de acolhimento. Até porque a gente sabe que terreiro nasce a partir do regime colonial, onde as pessoas escravizadas fizeram o terreiro acontecer para poderem justamente ter família, para poder ter um mínimo de acolhimento e de dignidade. Mas, contudo, porém, entretanto, o terreiro, ele não tá isolado da sociedade como um todo. Ele é construído dentro dessa sociedade preconceituosa, com todos os tipos de preconceito sendo atravessados naquele espaço. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que parar pra pensar é o seguinte. Quem não sabe, eu imagino que muita gente que tá assistindo e vocês talvez não saibam, que as pessoas trans, as travestis, elas criaram uma linguagem, que é o pajubá. Né? Não sabia disso. É uma linguagem que foi criada há algumas décadas atrás pelas travestis num contexto de prostituição. Pra quê? Pra elas poderem conversar entre elas sem que os policiais entendessem, sem que todo mundo que não fosse elas entendesse. E como que elas se comunicavam? Com palavras em Yorubá, com palavras em quimbundo, com palavras que só eram conhecidas por quem era de terreiro. E é por isso que ninguém sabia o que elas estavam falando. Hoje em dia, essas gírias já se popularizaram. Então, quando a gente fala Mona, você entendeu? Você já sabe mais ou menos o que tá querendo dizer. Naquele momento, ninguém sabia o que era Mona, o que era Eque, enfim, várias outras palavras do pajubá. E aí, é importante olhar pra isso, porque isso mostra pra gente que todas elas sabiam essas palavras porque todas elas eram iniciadas no candomblé ou em outras tradições de terreiro. O que significa que nós, travestis, pessoas trans, sempre estivemos dentro dos terreiros. Só que essa história é apagada. Então, assim, a gente não tem referência. A gente tem na história grandes Yalorixás, grandes babalorixás. Nenhuma dessas pessoas eram trans. E mesmo as pessoas que não eram trans, eram pessoas cis, só que gays, lésbicas, também a sexualidade fica escondida. Eu, por exemplo, não sei vocês, eu só fui descobrir que Mãe Stella de Oxóssi tinha um relacionamento com uma mulher quando ela morreu. E eu sou uma pessoa do meio. Sim. Eu não tinha... essa informação chegar pra você do que pra nós. Tá? Eu não tinha mais vaga ideia de que ela tinha um relacionamento de muito tempo com uma mulher quando deu problema após a morte dela, que foi uma situação horrível, né? Mas eu só descobri... Então, assim, é muito forte o apagamento da existência de pessoas trans e LGBT no geral dentro das tradições de terreiro. Com relação às pessoas trans, ainda é muito pior. Eu tive a sorte de encontrar um contexto de candomblé onde eu fui aceita. No geral, ainda hoje, o candomblé é extremamente resistente. E não é só o candomblé, a umbanda também. Só que eu acho que no candomblé a situação é um pouco mais delicada. Por quê? Na umbanda ou na quimbanda,
não costuma ter muito uma diferenciação entre quem incorpora e quem não incorpora. Geralmente, em uma umbanda, numa quimbanda, tanto faz se você incorpora ou não. Se você incorporar, você vai trabalhar com sua entidade. Se você não incorporar, você vai fazer outras coisas. Mas não existe uma diferenciação, tipo assim, se você não incorpora, você passa por um processo. Se você incorpora, você passa por outro. No candomblé, não. Isso é completamente separado. Se você não incorpora, você vai ocupar um cargo de Ogã, de Eked. Se você incorpora, você se inicia como Iaô. E são processos muito diferentes. São lugares na comunidade completamente diferentes que você ocupa dentro de uma hierarquia. Isso faz com que a situação de pessoas trans seja muito delicada. Por quê? Ogã, que é a função do cara que toca tabaco, entre outras várias coisas, é uma função masculina. Só que é uma função masculina que as pessoas entendem esse masculino como masculino de um corpo de um cara cis. Um cara cis que tem pênis, um cara cis do sexo masculino. Assim como as Ekedes, que são as mulheres que dão assistência para os orixás quando eles estão em terra e que auxiliam em várias outras coisas. O cargo de Eked é associado ao sexo feminino. E aí, quando você tem uma pessoa trans, ela não pode ocupar nenhum desses cargos. Porque se for uma pessoa como eu, que tem uma identidade de gênero feminina, a minha identidade é feminina. O meu corpo, ele é entendido nessa sociedade como um corpo do sexo masculino, apesar de eu ser uma pessoa intersexo. É importante falar isso, porque poucas pessoas O que é intersexo? sabem o que é intersexo. Intersexo é qualquer pessoa que nasce com um corpo que não se encaixa nem no sexo masculino, nem no feminino. Então, quando eu nasci, por exemplo, tiveram que fazer uma série de exames, bateria de exames e avaliações clínicas para entender aonde que meu corpo se encaixava. Porque visualmente isso não era possível de ser diferenciado. Então, e aí, assim, intersexo é uma categoria que abrange vários tipos de corpo. E aí é uma questão de corpo, não tem a ver com identidade, não tem a ver com nada. A pessoa nasce com um corpo que não dá pra você colocar ele na caixinha do sexo masculino, nem na caixinha do sexo feminino, porque às vezes a genitália tem uma configuração diferenciada, às vezes as gônadas, o testículo, os ovários, né? A pessoa pode nascer, por exemplo, com testículos e ovários, com um testículo, um ovário, dois ovários, várias configurações, e às vezes até em nível de cromossomo. A pessoa não nasce necessariamente XX ou XY. Ela pode nascer XXY, ela pode nascer de várias configurações. Não sabia disso. E isso é o que a gente chama de intersexo. As pessoas costumam falar hermafrodita. Só que é um termo pejorativo que não explica nada. Porque não é que a pessoa nasce com um pipi e uma pepeca ao mesmo tempo. Pode acontecer, eu já conheci. Isso. Mas não é um caso, né? E aí, eu sou uma pessoa intersexo, mas no documento e através da atuação dos médicos desde que eu nasci, eu fui colocada como do sexo masculino. Então, se eu não incorporasse, ainda bem que eu incorporo. Porque se eu chego no candomblé e eu não viro de santo, não tem o que fazer comigo. Porque, apesar de uma identidade feminina, eu tenho eu sou do sexo masculino, digamos assim. Isso se torna um tabu. Porque você fica no meio. Exato. Você não pode ser um Ogã. Exato. Não pode ser um Eked. Só que aí, é isso. Hoje em dia, algumas casas de candomblé estão conseguindo aceitar com certa tranquilidade pessoas trans como Iaôs, como pessoas que incorporam e manifestam o orixá. Hoje em dia, algumas casas já respeitam o nome social, já permitem que a pessoa se vista de acordo com a sua identidade de gênero, mas quando chega na parte Ogã e Eked, existe uma resistência imensa. Só que assim, ainda estamos falando da exceção. Essa a Ialorixá que me iniciou, né? A Cláudia Rosa de Oiá. Ela faz parte de uma organização política que chama Mulheres de Axé. E ela mesma me relatou que, em reunião com esse coletivo de mulheres de Axé na Bahia, ela percebeu que na Bahia, o berço do candomblé, as pessoas nem deixam pessoas trans se iniciarem, ponto. Existe uma resistência a ponto de as Ialorixás lá se manifestarem do tipo, eu não inicio pessoas trans na minha casa. Na minha casa não tem. Na minha casa isso não existe. Então assim, tô falando tudo isso pra mostrar que não só o contexto do candomblé, gente, eu não tô aqui falando mal do candomblé. Sou iniciada no orixá, hoje em dia estou afastada porque tô focando na minha caminhada de quimbanda, né? Ainda não tomei os meus 7 anos.
Mas eu amo candomblé, eu amo orixá, eu amo inquice. Eu só tô falando de como a nossa situação enquanto pessoas trans é muito difícil, tem muito preconceito, e eu, pelo menos na minha percepção, na Umbanda, na Quimbanda, é um pouco mais tranquilo. Não que não tenha preconceito, mas por conta dessas divisões de trabalho por gênero ou por sexo, a coisa no candomblé fica muito mais difícil.